Pronto. Nossa aula de hoje vai ser sobre o capítulo H13 do livro de História, tá? Que vai falar um pouquinho sobre o Império Romano. Vocês podem acompanhar pelo livro, mas é melhor que vocês observem aqui a tela com o slide. Daniele, Oi. eu já anexei lá o arquivo, tá? Ok. Obrigado, João. Eu anexei o Word porque eu não tinha salvo em PDF. Beleza. Estão conseguindo visualizar a tela, gente? Sim. Sim. Ok. Então vamos lá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre o Império Romano, tá? O Império Romano é um período muito longo da história. Eles dominaram por muito tempo diversas regiões. Então eu coloquei aqui para vocês os pontos principais aí que vão se destacar dentro deste momento aí da história romana, tá bom? Então eu peguei alguns pontos principais e algumas curiosidades aí em torno da cultura romana para vocês também. Então vamos lá. O Império Romano ele vai se iniciar no governo de Otávio Augusto, tá? O Otávio Augusto ele vai fazer parte do segundo triunvirato. Ele vai acabar vencendo o Marco Antônio na disputa pelo poder e vai então assumir o governo de Roma como imperador. Durante o governo de Otávio Augusto, ele vai realizar diversas reformas administrativas para tentar resolver a crise econômica no qual Roma estava vivenciando. Então, basicamente, ele vai estreitar o controle sobre as províncias, dividindo o império em 14 regiões, e essas 14 regiões vão estar sendo governadas aí por pessoas de sua confiança, e dessa forma ele vai conseguir manter um controle maior sobre essas províncias. Ele também vai reforçar a vigilância nos locais em que havia uma grande concentração de escravos, para evitar uma nova revolta de escravos, como ocorreu no período da República com Espartacus. E ele também vai acabar melhorando a condição social e econômica de Roma. Por quê? Porque ele vai conseguir ampliar questões ligadas ao comércio, e isso vai trazer uma melhoria na condição tanto social quanto econômica. E em contrapartida, de um lado você tem o crescimento econômico e melhorias sociais, do outro você acaba tendo um retrocesso político. Por quê? Porque ele passa a ser um imperador concentrando todos os poderes em sua mão. Então o Senado ele ainda existia, só que o poder agora estava nas mãos de Otávio Augusto. Bom, durante o governo de Otávio Augusto, nós vamos vivenciar a chamada Pax Romana. A Pax Romana é um período de paz e prosperidade dentro do Império Romano. Então, a gente vai ter a situação que as províncias vão estar controladas, a gente vai ter a diminuição dos tributos, então, os impostos não vão estar tão abusivos como estavam anteriormente. A gente vai ter os mares livres de piratas, o que vai contribuir para o crescimento do comércio de Roma. E a gente tem uma diminuição também das guerras pela conquista de territórios. Então, isso também vai trazer uma certa paz e estabilidade para o território romano, que nesse momento não vai se envolver em tantos conflitos. Então, basicamente, esse primeiro período do Império Romano vai ser um período de muito crescimento, é o período de grande auge do Império Romano, o governo de Otávio Augusto. Só que, é lógico, Otávio Augusto não vai viver para sempre, e tinha uma grande questão, né? O Otávio Augusto, ele não vai ter filhos homens, né? Então ele não vai ter um herdeiro para o trono.
e ele vai acabar indicando um dos seus, um dos maridos de sua filha, para que o Senado aprovasse a indicação ao novo imperador. Então, tem uma característica importante na Roma, que é o Senado que aprova a indicação do novo imperador, ok? E aí, o que acontece? Roma, ela foi governada por diversos imperadores ao longo do tempo que ela existiu, tá? Foram mais aí de 100 imperadores, e os imperadores, eles agiam muitas vezes de forma autoritária e personalista. O que significa personalista? É que eles colocavam basicamente a sua imagem em diversos símbolos ligados à Roma antiga. Um exemplo aqui são as moedas, tá? Então a gente tem moedas diferentes de acordo com o imperador que está governando Roma. Então a gente tem moedas cunhadas aí com a imagem do imperador. Esse período foi um período que o Senado ele não deixa de existir, mas ele já não tem o mesmo poder que ele tinha durante o período republicano. Bom, não tem como nós falarmos sobre os diversos imperadores que existiram na Roma antiga, porque realmente são muitos. Então, a gente vai falar aqui das dinastias, tá bom? Que é o tempo que uma determinada família ficou no poder, e falar um pouquinho aí do que ocorreu durante o período de cada uma dessas dinastias. Então, após a morte de Otávio Augusto, quem vai assumir o poder é o Tibério, que foi aí o cunhado indicado por Otávio Augusto. E aí se inicia o que seria a dinastia Júlio-Claudiana, ok? A dinastia Júlio vai de Júlio César a Otávio Augusto, e aí a Claudiana a gente começa com o Tibério. Nessa dinastia, a gente tem 4 imperadores que vão acabar se destacando, tá? O Tibério, que ele vai consolidar as fronteiras do território romano e vai conseguir estabelecer uma boa relação com o Senado, então ele vai dar continuidade à ideia da Pax Romana e de crescimento do Império Romano. A gente vai ter o Calígula, que é um dos imperadores mais tensos aí que se sabe sobre o período romano. Ele era extremamente autoritário e sanguinário, e uma curiosidade é que o Calígula ele foi morto por um dos membros da guarda pretoriana, que eram aí as guardas romanas. Isso era muito comum acontecer. Quando o Senado sentia que aquele imperador não daria bons resultados para o Império Romano, o Senado arquitetava formas de eliminar esse imperador. Logo após o governo de Calígula, que foi um governo extremamente sanguinário, a gente tem o governo do Cláudio, que não trouxe muitas mudanças para a sociedade, e por fim a gente tem o governo do Nero. O Nero, ele também é um imperador muito conhecido na história da Roma por conta aí das suas loucuras. Ele gostava muito de teatro e ele obrigava a população romana a assistir às suas peças de teatro, e aqueles que não aplaudiam eram condenados à morte. Ele chegou a incendiar também a cidade romana. Então, foi um período aí bastante tenso e conturbado também o governo de Nero. E Nero, ele termina o seu governo com o seu suicídio. Bom, e aí o que vai acontecer? Após o suicídio de Nero, Roma vai passar por um período de disputas políticas. Então a gente vai ter vários generais disputando o poder, até que a gente entra na dinastia Flaviana,
que aí vai ter como representantes principais o Vespasiano, o Tito e o Domiciano. O Vespasiano, ele basicamente se preocupava com a questão dos negócios, tá? Então, ele representava muitos homens de negócios da Roma Antiga, e esses homens de negócios precisavam de uma sociedade ordenada, organizada, para poder negociar e conseguir crescer com o comércio. Então, o Vespasiano ele vai se preocupar com essa questão de manter a sociedade organizada para a melhoria econômica do território. Logo em seguida, entrou o Tito. O Tito ele vai dar continuidade com o mesmo projeto do Vespasiano. E, por fim, a gente tem o Domiciano. O Domiciano ele vai ter muitas dificuldades e conflitos com os senadores romanos e é outro imperador que vai acabar morrendo assassinado. Então, notem o seguinte, todos os imperadores que vão ter conflitos com o Senado de alguma maneira vão acabar sendo assassinados. Então, a gente começa com Júlio César, vai para o Calígula, e aqui a gente tem o Domiciano. Bom, e aí, novamente, a gente entra num período de conflitos, disputa de poder, até que entra a dinastia dos Antoninos, tá? A dinastia dos Antoninos, de maneira geral, eram imperadores que se preocupavam em dar um pouquinho mais de atenção às necessidades da população, do povo romano, do que somente a elite ou somente aos seus próprios interesses. E aí, dentro dessa dinastia, a gente tem o Trajano. O Trajano ele vai se preocupar em ampliar os domínios do território romano. Então, ele vai voltar a fazer as guerras por domínios territoriais. Depois de Trajano, a gente vai ter o Adriano. O Adriano ele vai meio que ter um período de relativa paz no Império, então ele vai dar um tempo na questão das conquistas e vai se preocupar um pouco com a organização do Império. Depois a gente vai ter um dos grandes períodos de auge aí do Império Romano, que é o governo do Marco Aurélio. Marco Aurélio ele vai ficar conhecido como imperador filósofo por conta das suas ideias. E após a morte de Marco Aurélio, a gente tem o governo do Cômodo, que é esse carinha aqui que aparece na imagem. O Cômodo, ele vai iniciar um governo extremamente violento e vai ser assassinado em 192. O Cômodo, ele também era conhecido como o imperador gladiador, porque ele gostava muito das lutas nas arenas e tudo mais, e chegou até mesmo lutar na arena. A história do Cômodo e de Marco Aurélio é a história que se conta um pouco no filme O Gladiador. Então, essa transição entre a morte de Marco Aurélio e a entrada de Cômodo no poder, que retrata o filme O Gladiador. Bom, e aí então, falando de gladiadores, vamos falar um pouquinho sobre a cultura e o controle social na Roma Antiga, tá? Então, para conter a população que estava numa situação de desemprego e sem possibilidade aí de sobrevivência, de perspectiva de vida, foi criada a ideia da política do pão e circo. O que seria a política do pão e circo? Você tem uma grande massa de pessoas desempregadas nas ruas romanas. Por quê? Porque os escravos estavam ocupando o local dessas pessoas que acabaram perdendo seus empregos para se implantar a escravidão. Então, essas pessoas começaram a ocupar as cidades romanas. E aí, o que vai acontecer? Para conter essa população e evitar revoltas, os imperadores começaram a patrocinar
jogos de divertimento para a população. Esses jogos duravam semanas, vários dias. E durante esses jogos, eles faziam a distribuição de pão para a população. Então, a população ia para poder se alimentar e era uma maneira deles ficarem distraídos ali durante os jogos. Mas também era uma forma ali dos jogos, com a presença do imperador, da população também fazer um protesto, tá bom, gente? Então, a ideia, embora fosse manipular o povo, essa manipulação não era tão certinha. Muitas vezes a ideia do pão e circo é comparada na nossa sociedade como, por exemplo, os jogos de futebol. Então, o que acontece? O país ele está passando por uma série de problemas políticos, econômicos, casos de corrupção e tudo mais. Aí vem época de campeonato brasileiro. Todo mundo esquece os problemas e se concentra somente no campeonato. Então só vai falar sobre futebol, o time que ganhou, o time que perdeu, e vai deixar de lado todos os problemas políticos e econômicos que o país enfrenta. Então é uma forma de manipular a população. Você concentra a atenção da população num ponto e ela esquece dos problemas em que a sociedade está passando. Bom, esses jogos que eram patrocinados pelos imperadores eram realizados dentro dos anfiteatros, tá? Os anfiteatros, eles têm uma estrutura maior que a do teatro, tá? O teatro seria um semicírculo e o anfiteatro seria um círculo aí completo. O anfiteatro que é mais conhecido e é considerado uma das maravilhas do mundo é o anfiteatro Flavium, que também é conhecido como Coliseu, ok? Inicialmente, durante o período da República Romana, esses anfiteatros eles eram construídos dentro da cidade. Então, eles faziam uma construção em madeira dentro da cidade para realizar os jogos. Durante o Império, com o crescimento dos jogos, eles começaram a construir esses anfiteatros em pedra fora dos portões da cidade. Por que do lado de fora dos portões da cidade, gente? Porque na Roma Antiga, os romanos acreditavam que as cidades eram a morada dos vivos e do lado de fora da cidade seria a morada dos mortos. Por isso que todas as pessoas que morriam eram enterradas nas beiras das estradas, do lado de fora das cidades. E nos anfiteatros, muitas pessoas acabavam morrendo. Então, vinha uma pessoa vestida como deus da morte e retirava o corpo dessa pessoa para ser enterrado. Então, era uma maneira aí de respeitar essa tradição romana. Também era uma forma de você manter a estrutura do anfiteatro fixa. Por quê? Os anfiteatros de madeira geravam muitos problemas. Por quê? Poderia haver desabamento desses anfiteatros e acabar machucando as pessoas dentro das cidades. Você tinha que ter toda uma reorganização da cidade para construir esses anfiteatros. Então, era melhor ter uma coisa fixa que ficasse ali fora dos portões da cidade. Esses jogos, eles acabavam sendo muito importantes, não só para a questão da diversão do povo, mas também para o comércio. Por quê? Em torno ali dos anfiteatros ficavam vários comerciantes vendendo diversos tipos de produtos. Também, da mesma forma que ocorre nos estádios de futebol nos dias de hoje. Bom, dentro desses anfiteatros ocorriam os jogos, tá? Os jogos, você tem uma série de situações diferentes dentro desses anfiteatros. Então, primeiro, você tem as execuções de criminosos, que ocorriam geralmente no período da manhã. Então, o criminoso condenado ia lá, colocava o pescocinho numa tora de madeira,
vinha um carrasco com o rosto tampado, um machado e cortava a cabeça do criminoso. Fora isso, a gente tem os jogos, a gente tem as corridas de bigas, que ocorriam também dentro do anfiteatro. A gente tem as uenachones, que seriam as caçadas. As caçadas seriam, no caso, o combate dos homens com os animais. E aí é interessante que nos filmes eles mostram muito a questão da luta do homem com tigre, leões, mas geralmente essas caçadas se davam com animais aí de grande porte que causavam impacto na população. Então, elefantes, girafas também eram utilizados nas caçadas. A gente tem também as naumáticas, que são combates com embarcações, e é interessante que o anfiteatro Flávio do Coliseu, ele tem uma estrutura que ele poderia ser alagado para realizar as naumáticas ali dentro do anfiteatro. E nós temos as famosas lutas de gladiadores. Essas lutas geralmente eram lutas homem a homem ou um grupo de pessoas contra um grupo de pessoas. Existiam vários tipos de gladiadores que eram caracterizados pela armadura que vestiam e pelas armas que utilizavam. Então, tinham gladiadores que eram especialistas em lança e rede, gladiadores que eram especialistas em armamentos mais pesados, que utilizavam um escudo mais pesado, aqueles gladiadores que eram mais leves, que precisavam de velocidade, utilizavam duas espadas e pouca proteção no corpo. Então a gente tem vários estilos aí de gladiadores, várias escolas de gladiadores. Bom, basicamente, gente, o que vai acontecer? A Roma Antiga, como ela vai conquistar diversos territórios e para conseguir ter controle sobre esses territórios, os romanos vão construir diversas estradas, tá? Então, essas estradas passavam por todos os locais que foram conquistados pelo Império Romano. E aí vem aquela famosa frase, todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Muitas vezes a cidade romana, ela seguia a ideia do plano hipodâmico, que eram ruas retas que se cruzavam o tempo todo. Então é só você caminhar reto que você chegaria de qualquer forma no ponto que você desejava chegar. Outra curiosidade é que na Roma Antiga existiam as chamadas liteiras. As liteiras eram utilizadas para o transporte das pessoas ricas, como aparece aqui na imagem para vocês. Então, geralmente você tinha escravos carregando aí pessoas ricas nessas liteiras. Bom, com relação à casa, as casas na Roma Antiga, a gente tem os domos, que seriam as casas das pessoas que são mais ricas, que têm posses, e a gente tem as insulares, que seriam a casa das pessoas mais pobres. A casa das pessoas mais pobres, geralmente, eles viviam na parte de cima dos prédios e na parte de baixo, geralmente, tinha algum comércio acontecendo. Tem também a questão das termas públicas. O banho diário era uma coisa muito importante para os romanos e nem todas as casas tinham banheiro para você tomar o banho de maneira particular e tudo mais. E aí, então, era costume dos romanos utilizar as termas públicas. As termas públicas eram locais de banho que tinham aí água quente, que tinha um sistema de aquecimento próprio inventado pelos romanos. E aí, basicamente, essas termas, elas recebiam as pessoas em horários específicos. Então, tinha um horário específico para o homem, um horário específico para as mulheres, para as crianças, enfim. E esses locais acabavam sendo um importante centro de convívio social nas cidades.
que as pessoas se encontravam, conversavam, faziam suas discussões, enquanto estavam ali se banhando nas termas. Bom, crise romana século III. O que acontece? Entre os anos de 211 e 285, Roma vai ter 28 imperadores, tá? Muitos deles vão acabar sendo assassinados. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter vários habitantes das províncias percebendo a fragilidade do império, vão começar a se rebelar, vão começar a deixar de pagar tributos. Isso vai enfraquecer o poder do imperador, porque o imperador não vai ter mais tanto dinheiro arrecadado para poder investir em outras áreas. E com isso, o governador vai parar de pagar o salário dos soldados e, consequentemente, o exército não vai mais dar tanta atenção assim em manter a unificação do império, manter o território protegido. Para piorar a situação, a gente vai ter também a insatisfação da população e a política do pão e circo sendo encerrada. Nós também vamos ter aí a falta de trabalhadores no campo, que vai afetar a produção e as propriedades. Por quê? No momento em que Roma decidiu parar a sua expansão e as suas conquistas, o número de escravos também diminuiu. Por quê? Porque você não tinha guerras para capturar escravos. Logo, o valor do escravo nas cidades romanas aumentou muito. Então, o escravo se tornou um produto muito caro. E aí começou a ter a crise dos escravos, que causou justamente essa falta de trabalhadores e acabou afetando a produção. Isso vai ser o começo do declínio do Império Romano. E aí, nesse momento de declínio, a gente vai ter em destaque alguns imperadores. Então, tem o Diocleciano. O Diocleciano ele vai reintroduzir o serviço militar obrigatório, ele vai aumentar o contingente do exército e ele vai começar a admitir a presença dos germânicos no exército romano. Então, o Diocleciano ele vai começar a contratar povos germânicos para fazer parte ali do exército de Roma. Então, isso também já vai ser um complicador para Roma se manter estável. Ele também vai implantar a chamada tetrarquia. Então, ele vai fazer uma primeira divisão do império. Ele vai dividir o império em Oriente, que vai ser administrada por ele, e o Ocidente, que vai ser administrada pelo Maximiano. E aí, cada um dos imperadores vai ser auxiliado por um César, que é uma espécie de vice-imperador. E aí, após a morte de Diocleciano, nós vamos ter a entrada de Constantino. Constantino ele vai pôr fim à tetrarquia e unificar novamente o território. Constantino, em 313, ele vai assinar o Édito de Milão, que vai liberar o culto do cristianismo e vai legalizar a religião. Então, a partir desse momento, o cristianismo começa a ganhar influência dentro do setor político, dentro do Estado, que vai caracterizar aí depois o período da Idade Média. E o Constantino ele vai construir uma cidade que vai ser conhecida como Constantinopla. Depois de Constantino, a gente vai ter o Teodósio. O Teodósio, no século IV, ele vai dividir o Império Romano em dois. Então, o Império Romano do Ocidente, que vai ter a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, que vai ter a capital em Constantinopla. E é justamente no Império do Teodósio que a gente vai começar a ter o processo de expansão e invasão dos povos considerados bárbaros, que seriam, no caso, os povos germânicos.
Então, o que vai acontecer, gente? Por que Roma caiu? Internamente, Roma vai estar totalmente desestruturada, com problemas econômicos, problemas políticos, problemas trabalhistas, porque você não tem mais escravos em grande quantidade para trabalhar na produção, isso vai diminuir a produção. Então, Roma estava com uma série de problemas internos. Essa divisão ajudou, porque o Império Romano do Oriente, que não dependia tanto dos escravos, prosperou. O Império Romano do Ocidente, que dependia dos escravos, começou a afundar cada vez mais e começou a ter diversos problemas. Aí a gente tem a igreja cristã, católica, influenciando e interferindo nas decisões aí dos imperadores, que acabou pondo fim à política de pão e circo. Então, basicamente, as estruturas de Roma já estavam em decadência. E aí, internamente ela em decadência, acabou facilitando para que os povos considerados bárbaros invadissem e dominassem o Império Romano do Ocidente. O Oriente ainda vai se manter estabilizado. Pessoal, outra questão aqui. Quando eu falo de povos bárbaros, é porque os romanos consideravam todos aqueles povos que não fossem romanos, que não falavam latim, como povos bárbaros, tá? Mas isso não significa que esse termo fosse utilizado por aqueles povos, tá bom? No caso aí, os povos bárbaros seriam basicamente os povos germanos, entre outros ali que não eram romanos. Bom, gente, essa divisão aí feita do Império, ela tinha a ideia de facilitar a administração, porque o Império Romano ele era muito grande e dificultava você administrar o território, e tentar solucionar os problemas aí de maneira mais imediata. Essa medida, como eu falei, ela deu certo na parte do Oriente, do Império Romano do Oriente, que vai sobreviver por muito mais tempo, porém na parte ocidental só vai acabar agravando a crise, principalmente por conta da crise dos escravos, e isso vai enfraquecer o Império Ocidental a ponto de permitir que os povos bárbaros invadissem e dominassem a região. Dúvidas, medos, traumas, preocupações? Aniele, Oi. nesse tempo a mulher ainda não tinha o direito dela? Então, na Roma Antiga, a Roma Antiga é uma sociedade extremamente patriarcal, tá? Então, as mulheres, elas não tinham, acabavam não tendo muito direito dentro da sociedade. E aí, o que acontece com relação à mulher? A mulher tinha a possibilidade de viver sozinha, de ter seus negócios, de enriquecer, mas ela não tinha participação direta na política. Então, o que acontecia? Muitas mulheres, para poder influenciar nos negócios políticos, mulheres que tinham muito dinheiro, acabavam financiando determinados candidatos, mas ela não tinha voz dentro da sociedade. Roma é uma sociedade extremamente patriarcal. Tanto que o símbolo de sorte na Roma Antiga era o órgão genital masculino. A gente tem um deus romano chamado Príapo, que ele tinha um órgão genital gigante. E ele era um deus muito cultuado na Roma Antiga, que mostra toda essa questão patriarcal dos romanos. Para vocês terem uma ideia, naquela época não tinha campainha, então tinha os pesos na porta, que você batia o peso na porta para a pessoa atender.
Geralmente nos campos, nas portas das casas, esse pezinho tinha o formato de falo, que na verdade é o órgão genital masculino, justamente porque era caracterizado como um símbolo de fertilidade e boa sorte. Entendi, obrigado. De nada. Mais alguém quer perguntar? Dúvidas, medos, traumas, preocupações, gente? A outra parte lá da Roma que foi dominada, os povos que dominou tentou invadir a outra parte ou não? Tentaram, mas nesse primeiro momento não conseguiram. Tá? Eles vão tentar, só que a parte oriental vai conseguir se defender, porque eles não tinham tantos problemas internos quanto a parte ocidental. Mas a parte ocidental vai se fragmentar em diversos reinos. Entendi, obrigado. Basicamente, com relação aí aos escravos, os escravos eram atribuídos a eles basicamente trabalhos manuais. Então, eles trabalhavam na produção de alimento, no caso dos campos, trabalhavam como auxiliares de artesanato, de maneira geral. Escola, educação, de maneira geral, era só para as pessoas que tinham aí dinheiro e poderiam contratar aí um professor, um filósofo para poder ensinar. Mais alguém? Alguma dúvida? Muito bem. Pessoal, não esqueçam, na minha opinião, qual foi o melhor governo na Roma? De maneira geral, se pararmos aí para pensar, a Pax Romana ela passou a existir no governo do Otávio Augusto, que a gente teve um grande crescimento. Então, embora aí perdesse com a questão da participação, o Otávio fez um bom governo. E, no caso, o Marco Aurélio também chegou a fazer um governo interessante na Roma Antiga. Agora, se você me perguntar, meus imperadores favoritos são aqueles óbvios que são loucos e cometeram atrocidades, o que deixa a história muito mais interessante. O que seria um trabalho compulsório? Gente, um trabalho compulsório é um trabalho excessivo e repetitivo. Então, no caso, o escravo, ele faz um trabalho compulsório no campo. Então, ele está sempre fazendo o trabalho na produção agrícola e é um trabalho extremamente exaustivo. O que fazia os eventos que ocorriam no Coliseu diferente das Olimpíadas? Bom, no caso das Olimpíadas, foi uma estratégia que os gregos encontraram para evitar a guerra entre as cidades gregas, tá? Então, eram eventos para mostrar a força de uma determinada cidade em relação à outra. Já no caso Coliseu, os jogos ele tem uma ligação com a questão da cultura romana, que é uma cultura de guerreiros e tudo mais. Então, o combate de gladiadores era algo que chamava muita atenção dos romanos. Só que esses jogos que faziam parte já da cultura romana, que inicialmente eram utilizadas para homenagem aos mortos, então os jogos de gladiadores inicialmente
Era uma pessoa morreu, alguém patrocina os jogos de gladiadores em homenagem àquela pessoa que acabou falecendo. Então era uma coisa mais restrita, uma coisa mais cultural. Os imperadores pegaram isso e transformaram num grande evento como uma forma de tentar manter o controle sobre a população romana. Porque Roma era diferente da Grécia, tá? Na Grécia a gente tinha várias cidades-estados. Roma não, Roma o governo era centralizado. Você tinha várias províncias, mas todas estavam sob a autoridade do imperador romano. Deu para entender? Ok. Mais alguma dúvida? Sim, todas as províncias tinham a mesma língua, as mesmas leis, porque todas eram governadas literalmente pelo imperador. Somente no fim, quando Roma foi dividida, é que a gente tem essa separação. Lógico, cada província ela tem suas particularidades culturais, que são características dos povos que foram dominados, mas as regras, a organização política, ela se torna a mesma. Então, por exemplo, os jogos que haviam na Roma Antiga. Tinham cidades que preferiam mais os combates de gladiadores. Tinham lugares, por exemplo, na África, que eles preferiam mais as uenationes, que eram umas caçadas, porque era uma característica da região. Aquela região tinha muito contato com os animais. Então, as caçadas acabavam sendo mais interessantes. Então, tinha-se particularidades nos locais, só que a estrutura política acabava sendo centralizada. Mais alguém, gente? Dúvida, curiosidade? Não, tranquilo? Então, gente, não esqueçam de fazer aí as atividades do H13 da apostila, ok? Postem na plataforma, verifiquem a lista daqueles que já estão com as atividades ok. Quem não estiver com a atividade ok ainda, vai e posta na plataforma, ou se vocês perceberem que a plataforma sumiu com a atividade de vocês, manda no e-mail da turma, tá bom? Daniele, Oi. você vai atualizar aquela lista hoje do pessoal que mandou? Se eu vou atualizar? Hoje não. Provavelmente aí semana que vem eu dou o feedback para vocês aí de quem chegou. Mas você quer saber se a sua chegou, Marcos? É isso? Uhum. Deixa eu verificar aqui já para você. Chegou, Marcos. Tá ok. Tá bom. Tá bom? Quando vai fechar o bimestre? Provavelmente esse terceiro bimestre fecha geralmente no final de setembro, gente. Então fiquem atentos, tá? Na próxima aula a gente vai fazer a correção desses 2 capítulos da Roma Antiga e possivelmente na outra semana eu já passo para vocês a avaliação mensal de história. Vai ser naquele mesmo sistema do formulário que vocês fizeram a atividade bimestral do bimestre passado. Só que vai ser só de história. Se a escola vai voltar em setembro, gente, não tenho como afirmar que sim nem que não, porque a gente depende das decisões do governador.
Então, Saiu uma medida provisória ontem, que eles autorizaram, mas não sabem a data exatamente. sim, o que a gente sabe é que tem-se uma previsão que vai ser em setembro, porém, ainda não é nada confirmado. Então, assim que derem aí a confirmação, aí eu posso passar para vocês. Por enquanto, foquem aí nesse sistema online. Bom, gente, por hoje é só. Tchau e até semana que vem. Tchau, Aniele. Tchau, Aniele. Tchau, Aniele. Tchau. Tchau, turminha.